Olá pessoal, então na nossa aula de geometria analítica de hoje nós vamos dar continuidade à parte de reta. Só revisando, nós já vimos a primeira parte que foi sobre ponto, onde vimos plano cartesiano, distância entre dois pontos, condição de alinhamento, coordenadas do ponto médio e condição de alinhamento de três pontos. Encerramos essa parte de ponto e na aula passada iniciamos reta, onde vimos a equação geral da reta. Para hoje vamos ver a inclinação e coeficiente angular de uma reta. Então vamos lá, observe a figura. Aqui nós temos alfa, né, a medida do ângulo, que é a inclinação da reta. Essa medida desse ângulo alfa, esse alfa ele pode estar entre 0 graus e 180 graus. Ou a gente pode dizer que alfa está compreendido entre 0 e π, certo? Que no caso essa medida aqui é assim, né? Ó, de 0 a 180 ou de 0 a π, certo? Então, a medida de alfa, né, do ângulo indicado, é chamado de inclinação da reta. E ela é obtida girando-se o eixo X no sentido anti-horário em torno desse I aqui do ponto I, até ele coincidir com a reta. Então, vou repetir, é girando aqui o eixo X em torno do ponto I, até coincidir com a reta. Ou seja, esse alfa é a medida da inclinação da reta. Chamamos de coeficiente angular ou declividade de uma reta não perpendicular ao eixo X, o número real m, expresso pela tangente trigonométrica de sua inclinação. Ou seja, o coeficiente angular é igual à tangente de alfa. A partir daqui eu vou mostrar para vocês as possibilidades que nós temos para o ângulo alfa. Então, nós temos aqui as possibilidades para o ângulo alfa. Nesse primeiro caso, nós temos que esse ângulo alfa, ele pode ser maior ou igual que 0 ou menor que 90. Nessas condições, o coeficiente angular m vai ser maior ou igual que 0, ou seja, vai ser positivo. Já aqui, nós temos uma situação onde o ângulo alfa, ele está compreendido entre 90 graus e 180. A alfa é maior que 90 graus e menor que 180. Então, nessas condições, o coeficiente angular m é menor que 0. E aqui nessa situação, nós temos que a reta R, ela está formando o ângulo de 90 graus com o eixo X. Então, nessas condições, quando o alfa é igual a 90 graus, o coeficiente angular não é definido. Por quê? Nós vimos que o coeficiente angular é igual à tangente de alfa. Se alfa é 90 graus, essa tangente de 90 graus, ela não é definida, ela vai embora, né? Ou seja, quando a reta ela estiver paralela ao eixo Y, o coeficiente angular não é definido. Porém, nessa situação, quando a reta é paralela ao eixo X, admite que sua inclinação é 0 graus. Então, logo, o seu coeficiente angular vai ser igual a 0. Por quê? Porque se o coeficiente angular é igual à tangente de alfa, e nesse caso o alfa é 0 graus, a tangente de 0 é 0. Diante dessas possibilidades, vou fazer aqui uma observação. Se o coeficiente angular
M de uma reta ele é igual a zero, dizemos que a reta ela é horizontal. Mas se o M não está definido, a gente diz que essa reta é vertical. Então, o caso para as inclinações são esses. M pode ser zero ou maior que zero, e aqui M menor que zero. Aí, a reta, quando tiver horizontal, é porque a tangente é zero, o M é zero, e quando ela tiver vertical, é porque o M, o coeficiente angular, não está definido. Vamos fazer agora alguns exemplos. Aqui na letra A reta R a seguir possui 60 graus de inclinação. Logo, o coeficiente angular da reta S é dado por M, que é o coeficiente angular, é igual a tangente de alfa. Nesse caso, o nosso ângulo alfa é 60 graus. Então, o coeficiente angular M da reta R é igual a tangente de 60. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, encontramos o coeficiente angular da reta R. Muito bem. Na letra B, nós temos o seguinte, que a reta S abaixo possui 135 graus de inclinação. Portanto, o coeficiente angular da reta S, a gente vai fazer igual a tangente de alfa, que no nosso caso, alfa é 135 graus. E aqui, né, como é que a gente vai fazer? A gente, para ter uma noção, a gente faz a diferença desse ângulo aqui de 135 graus com 90. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 135 graus menos 90 graus dá igual a 45. Aí, então, a gente tem esse 45 para a esquerda. Ó, veja só, vamos recapitular aqui no círculo trigonométrico. Aí, então, quando a gente tem 45 graus, aí essa tangente aqui dele dá igual a 1. 45 graus para cá, que no caso é 90 mais 45, que é 135. Aí, essa projeção aqui, ó, da tangente de 45, desse lado, ó, se para cá é mais 1, para cá é menos 1. Portanto, a tangente de 135 graus dá igual a menos 1. Logo, o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Vamos fazer mais alguns exemplos a seguir, certo? Vamos fazer alguns exemplos a seguir, mas agora vou fazer uma demonstração de uma outra situação. Por exemplo, quando não conhecemos o ângulo alfa, o ângulo de inclinação, mas conhecemos dois pontos distintos pertencentes à reta. Então, podemos encontrar o coeficiente angular calculando a tangente de alfa por meio das coordenadas dos pontos. Vamos considerar dois pontos distintos, A e B, de coordenadas x de A, y de A, e o ponto B de coordenadas x de B, y de B. Esses dois pontos pertencentes a essa reta R, não paralela ao eixo Y e formando com o eixo X um ângulo alfa. Aqui está o ângulo alfa, certo? Que é a inclinação da reta, certo? O coeficiente angular da reta M
ele tem essa fórmula aqui que eu vou demonstrar agora para vocês. A gente viu que o coeficiente angular da reta, ele é igual à tangente de alfa. Só que agora, nesse caso aqui, eu vou demonstrar para vocês uma situação onde a gente não conhece esse ângulo alfa, mas conhece as coordenadas de dois pontos pertencentes a essa reta. E é comum nós vermos nos livros didáticos que esse coeficiente angular é igual a y de b menos y de a dividido por x de b menos x de a, tá? Então, vou fazer a demonstração. O primeiro caso é quando esse ângulo alfa, que é a inclinação da reta, está compreendido entre 0 graus e 90 graus. A alfa é maior que 0 e menor que 90 graus. Então, aqui nós temos, considerando esse triângulo ABC, mostrado aqui na figura, o triângulo ABC, ele é retângulo aqui em C. Logo, se ele é um triângulo retângulo, eu posso dizer que esse coeficiente angular, que é igual à tangente de alfa, a tangente é uma das relações trigonométricas que nós temos no triângulo retângulo. E nós aprendemos um dia que essa razão tangente, ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Que tem gente que chama que a tangente é igual a coca, né? Coca. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E olhando para esse nosso triângulo ABC, a gente tem que o cateto oposto, né, considerando aqui, ó, pela semelhança de triângulos, que o ângulo alfa está aqui, o cateto oposto é esse aqui, ó, cuja distância é a distância que vai do ponto C até o ponto B. Já o cateto adjacente quer dizer que está perto, está junto, é essa distância que vai do ponto C até o ponto A, ou do ponto A até o ponto C, como queira dizer. Vale ressaltar que para esse ponto C aqui, nós temos que o x de B é igual ao x de C. E aqui o y de A é igual ao y de C. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que esse coeficiente angular é igual à distância de C até B, vai nos dar aqui, ó, do cateto oposto. A gente vai ter o final y de B menos o inicial, que é o y de C. Aí aqui, distância de A para C nesse cateto aqui adjacente, vai ser o final, que é o x de C, menos o inicial, que é o x de A. Deixando agora tudo em função de A e B, eu tenho que o coeficiente angular é igual a y de B menos y de C. Só que y de C é o mesmo que y de A. X de C é o mesmo que x de B. Então, x de B menos o x de A. Portanto, o coeficiente angular M é dado por y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A, onde x de A, x de B, y de A e y de B são as coordenadas dos pontos A e B. Vamos agora fazer o segundo caso. Agora vamos fazer o segundo caso.
No segundo caso, nós temos que esse ângulo alfa, que é a inclinação da reta, ele está compreendido entre 90 e 180 graus. Alfa é maior que 90 e menor que 180 graus. Nesse caso, quando o ângulo alfa é maior que 90 graus, a gente pode acrescentar, certo? Que esse coeficiente angular, né, que a gente diz que é igual à tangente de alfa. A gente vai acrescentar que esse alfa vai ser o quê? Vai ser menos a tangente de 180 menos o ângulo alfa, que a gente fez até esse cálculo aqui num dos exemplos, né? A gente fez essa diferença de 180 graus menos o ângulo alfa. Então, olhando aqui para a figura, certo? Considerando o triângulo ABC, onde esse triângulo ele é retângulo aqui no ponto C, esses pontos A e B pertencem a essa reta R, e o ponto A tem coordenadas x de A, y de A, e o ponto B tem coordenadas x de B e y de B. O ponto C tem coordenadas x de A, que é igual a x de C, e y de B, que é igual a y de C. Dessa forma, a gente vai calcular aqui o coeficiente angular, que eu já coloquei aqui, que é a tangente de alfa, que é igual a menos a tangente de 180 menos alfa, né? E nesse caso, né, a gente já viu que vai ser uma tangente negativa. A razão tangente, que a gente falou agorinha, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pela semelhança de triângulos, certo? Analisando aqui, ó, esse triângulo ABC, a gente vai ver que esse cateto oposto vai ser exatamente a distância do ponto C até o ponto A. E o cateto adjacente vai ser a distância do ponto C até o ponto B. Então, analisando aqui, ó, certo? Do ponto C até o ponto A, e aqui o adjacente do ponto C até o ponto B. Dessa forma, a gente vai fazer a demonstração aqui. Então, distância, né, do cateto oposto, que vai de C até A. Então, a gente vai pegar o final, que é o y de A, menos o inicial, que é o y de C, que eu já posso deixar tudo em função de A e B, ó. Vou colocar, já que y de C é igual a y de B, eu já vou colocar aqui menos o y de B. E o meu cateto adjacente, né? Distância de C até B. Então, a gente pega aqui o final, que é o x de B, menos o inicial, que é o meu x de A, né? Que, no caso ali, o final em relação a cx de C, que é igual a x de A. Aí, esse meu sinal aqui de menos, eu vou fazer a relação de sinal com o numerador, certo? Então, a gente vai ficar aqui, ó, menos y de A, menos, porque menos por mais menos, menos por menos mais. A gente tá fazendo a distributiva do sinal aqui negativo, certo? Y de A, dividido por x de B menos x de A. Aqui, opa, desculpe, aqui y de B, y de A, y de B. Aí agora, organizando para esteticamente ficar mais bonito, né, eu vou colocar o positivo primeiro, né, ó, y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Então, tá demonstrado que o coeficiente angular, tanto no primeiro caso, quando o alfa estava compreendido entre 0 e 90 graus, ou nesse segundo caso, que alfa está compreendido entre 90 e 180 graus,
que o coeficiente angular, M, é igual a y de B menos y de A e dividido por x de B menos x de A. Então, podemos verificar que esse valor de M, ele é o mesmo tanto para os ângulos compreendidos entre 0 e 90, como para 90 e 180. E ele também é válido quando o ângulo alfa é igual a 0 graus. Por quê? Nós vimos que quando o alfa é igual a 0 graus, é que situação? Nós temos aqui o plano cartesiano, eixo x e eixo y, e o alfa é igual a 0 quando essa reta é paralela ao eixo x. Nesse caso, nós temos o quê? Que o y, temos aqui dois pontos, né? A e B. O y de A é igual a y de B. E o x de A e o x de B são diferentes. Nesse caso, se a gente diz que o coeficiente angular é y de B menos y de A e x de B menos x de A, se eu tenho que y de A é igual a y de B, eu vou chamar todo mundo de y. Chamei todo mundo aqui de y. Aí eu tenho y menos y, que dá igual a 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Ou seja, essa fórmula aqui de M, ela também vale quando alfa é igual a 0. Logo, quando alfa é igual a 0, o coeficiente angular da reta é igual a 0. Portanto, para qualquer alfa com alfa diferente de 90 graus, que é aquele caso quando a reta ela tá desse jeito aqui, ó, formando 90 graus, certo? Então, exceto quando alfa é diferente de 90 graus e o alfa tá compreendido entre 0 e 180 graus, podendo ser igual a 0, nós temos que o coeficiente angular da reta é igual a y de A menos y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Vamos fazer agora alguns exemplos. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, determinar o coeficiente angular da reta R, que passa pelos pontos A e B. Então, o coeficiente angular da reta R é dado por y de B menos y de A sobre x de B menos x de A, né? Que é o que nós vimos, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós vamos substituir pelas coordenadas aqui. Y de B, aqui ó, y de B, 9, menos o y de A, que é 3. X de B, tá aqui, x de B, 4, menos o x de A, que é 2. Então, aqui nós temos 9 menos 3, 6, 4 menos 2, 2. Então, o coeficiente angular da reta R é igual a 3. Esse foi o nosso primeiro exemplo. E agora vamos fazer o segundo e último exemplo dessa aula sobre inclinação e coeficiente angular de uma reta. Então, segundo exemplo, calcular o valor desse produto aqui, ó, coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S. Sabendo que o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S
correspondem respectivamente ao coeficiente angular das retas R e S dessa figura aqui. Então, nós temos aqui, ó, a reta R e a reta S. A reta R, cujo ângulo aqui é o ângulo beta. E a reta S, cujo ângulo é o ângulo alfa. Esse ângulo é a inclinação da reta. Então, vamos iniciar calculando o coeficiente angular da reta R. Então, o coeficiente angular da reta R, que é essa reta que eu vou destacar agora de vermelho, ele vai ser igual àquela diferença dos y, né? Que é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, vai ser essa diferença aqui, ó, do cateto oposto, né? Y de P menos o y de 0. E o meu cateto adjacente, que é esse pedaço aqui, ó, vai ser o x de P menos o x de 0. Agora, eu vou substituir. O y de P é 2, o y de 0 é 0, o x de P é 2 e o x de 0 é 0. 2 menos 0 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, o coeficiente angular da reta R é igual a 1. Então, nós temos aqui, vou deixar guardadinho essa informação. Note que para o coeficiente angular de R, né, igual a tangente do ângulo, que no caso aqui é o ângulo beta, ser igual a 1, isso implica dizer que esse ângulo beta é igual a 45 graus, não é verdade? Qual é a tangente, qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? 45. Até pela figura a gente já deduz, né? Que se aqui é 90 graus, mas vamos calcular aqui, certo? Então, serve como demonstração. Eu sei que intuitivamente a gente já sabia, né? Que aqui é 45 e o outro também é semelhante. Mas vamos lá. Agora, né, fizemos para o coeficiente angular de R. Agora vamos calcular o coeficiente angular da reta S. Mas antes, vou colocar aqui uma observação, certo? Pela propriedade do ângulo externo, nós temos que alfa é igual a beta mais 90 graus. Ou seja, eu sei que beta é 45. 45 mais 90 é igual a 135 graus. Então, o coeficiente angular da reta S é igual a tangente de alfa. Só que nós, pela propriedade do ângulo externo, vimos que alfa é 135 graus. E a tangente de 135, a gente já calculou, inclusive na aula de hoje, dá igual a menos 1. Então, a gente tem o coeficiente angular de R e encontramos agora o de S. Acabou? Ainda não. A pergunta é, qual é o produto MR vezes MS? A pergunta é essa, né? Aí, então, se o valor do coeficiente angular de R é 1 e o valor do coeficiente angular de S é menos 1, então, o produto do coeficiente angular de R pelo de S
é igual mais por menos menos, 1 vezes 1, 1. Então, a resposta é esta aqui, certo? Então, encerramos aqui a aula. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e bons estudos!